a gente inicia o Comunidade falando sobre métodos anticoncepcionais. Para evitar uma gravidez não planejada, o ideal é que haja um planejamento familiar com ações pensadas tanto para as pessoas que pretendem ter filhos, quanto para as que preferem adiar o crescimento da família. E um dos principais métodos auxiliares no planejamento familiar é o uso de contraceptivos. Sobre isso, eu converso agora com o ginecologista Maurílio Palhares. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Vamos começar falando, então, sobre o método que eu acho que é o mais tradicional, né, doutor? Que é a pílula. Isso. Né? Existem muitas dúvidas em relação à pílula. A principal é como usá-la de forma correta, né, doutor? Certo. Bom, o básico, né, a maioria dos comprimidos, né, que são os combinados com estrogênio e progesterona, é o que todo mundo já está acostumado. Usa 3 semanas, que é a duração da cartela, fica uma semana sem usar, nessa semana é para menstruar, ter o sangramento e depois volta, né. Mais recente tem tido uma tendência a estimular ou a permitir para as mulheres que desejam, às vezes, ficar sem menstruar, usar sem a pausa. Então a pessoa usaria emenda uma cartela na outra, né? E tem gente que fica com medo, prejudica, não prejudica, está acumulando a menstruação, né? E não tem nada disso, na verdade. Enquanto a gente está usando o comprimido, ele está funcionando. No dia que tomou, né? Ele não tem resíduo, né? Se fosse assim, quando você esquecesse, ainda ia ter alguma coisa funcionando, mas não é, né? Para quem emenda, então, enquanto você está usando, não deixa produzir a menstruação. E por isso que não desce, né? E não deixa ovular, e aí evita a gravidez, né? Tem outros tipos de pílula. Tem pílulas com intervalos mais curtos, de 4 dias, de 2 dias. Tem pílulas que ela é feita para usar contínua, mas muda a composição e aí no finalzinho não tem hormônio, então é como se fizesse uma pausa. Por exemplo, tem pílula específica para adolescente, porque a menina não está acostumada a tomar, ela fica, quando que eu terminei, quando que eu volto? Acaba esquecendo. Tem que esperar menstruar para voltar, não tem, né? Então a gente usa às vezes uma pílula que é específica, ela tem intervalo, a menina vai menstruar, mas nesse intervalo tem comprimidos que servem para reduzir a quantidade de fluxo, né? Muda a dose, muda efeito, né? Então tem bastante coisa. E doutor, um caso de esquecimento, né, muito comum entre as mulheres, né? Esqueceu de tomar, normalmente a mulher vai lá e toma 2 no outro dia. Isso é certo? O que a gente vê, às vezes a mãe fala, a tia, a avó fala assim, não, toma 2 juntas, né? E não é bem assim, na verdade. O esquecimento tem um prazo de tolerância. Normalmente é de 12 horas. Então se a pessoa está acostumada a tomar 8 horas da manhã, todo dia. Aí ela chega lá na hora do jantar, 9 horas da noite, não tomei. Aí passou de 12 horas. Se passou de 12 horas, ela tem um risco grande de ter falha do anticoncepcional naquele ciclo. Então, se deu mais que 12 horas, ela, se tiver tido relação, teria que usar a pílula no dia seguinte. Se não tiver relação com risco, ela tem que, na próxima semana, evitar relação ou usar camisinha também, né? Mas ela mantém o anticoncepcional, que é para não desregular a menstruação também, né? Claro. Tem gente que fala assim, eu esqueci uma, então vou parar. Aí para e aí que engravida, né? Às vezes não foi no esquecimento, foi depois quando parou, né? Então o que acontece? Se esqueceu, na hora que lembrou já toma. E os outros continuam no mesmo horário de sempre, né? Tomava de manhã, à noite lembrou, toma outra medida de precaução se precisar, e os próximos mantém de manhã, né? Que daí para pelo menos regular a menstruação, né? E doutor, a pílula tem algum efeito colateral? Para quem tem enxaqueca, Sim. isso pode piorar, ela pode causar O certo é a gente decidir o tipo de pílula pelo efeito colateral, para se adaptar com o que a mulher precisa e pelo benefício. As pílulas têm diferença tanto no benefício quanto no efeito colateral, né? Então, por exemplo, de efeito colateral, quase todas as pílulas que têm estrogênio, elas podem aumentar dor de cabeça. E no caso da paciente que tem enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que tem distúrbio visual, a pessoa fica com a visão embaçada, passa mal, tem náusea, tem vômito e depois tem dor de cabeça. Então quem tem esse tipo de enxaqueca, ela é proibida de tomar anticoncepcional com estrogênio. Isso aumenta o risco até de derrame, né? E as pessoas não sabem, se expõem ao risco sem saber. Outro efeito colateral importante, por exemplo, é trombose. Quem já teve histórico de trombose, ela não pode tomar estrogênio. Aí a gente tem que adequar, usar outros métodos, né? Mas para quem não tem contraindicação séria,
efeitos colaterais mais comum, por exemplo, engorda. Na verdade, não. Não. O que a gente chama de engordar? Ganho de peso, né? Mas ganho de peso baseado em acúmulo de gordura, né? O que as pílulas fazem é um pouco de inchaço. Então a paciente não usava nada, ela começou a usar anticoncepcional, aí às vezes ganha 1,5 kg de retenção de líquido. Mas isso é no primeiro mês, né? E depois estabiliza ou até regride. E aí, por exemplo, ela olha no final do mês, nossa, ganhei 1 kg, engordei, vou parar. Mas não é, né? É falta de orientação, sabe? Que às vezes pode acabar é só aquilo, não é 1 por mês todo mês, é só naquele primeiro, né? E mesmo assim, por exemplo, tem anticoncepcional que tem efeito diurético. Então esse, ao invés de fazer retenção de líquido, ele reverte, né? Olha. Isso. Por exemplo, espinha. Tem gente que fala, se é anticoncepcional dá espinha, anticoncepcional tira espinha. Na verdade, isso aí é engraçado. É como se fosse, por exemplo, você imaginar uma nota de 1 a 10 para espinha. O anticoncepcional, ele traz para o 2 ou para o 3. Então, a pessoa que tem 0, pode ser que ela aumente um pouquinho, vai para o nível 2. A pessoa que tem 5, 10, ela vai reduzir, vai melhorar bem. Então, ele pode melhorar para quem tem muito, piorar um pouquinho para quem não tem. E pode não alterar também, né? Uma coisa que tem falado recente também é a questão da libido, né? Desejo sexual. Quase todo anticoncepcional, dos mais modernos, eles têm o efeito de bloquear um pouco a ação de hormônio masculino. Na mulher, o hormônio masculino, ele dá o desejo sexual, além de massa muscular e outras coisas. Então, às vezes, eu atendo paciente, por exemplo, paciente jovem, às vezes, que a relação não está boa, não tem vontade, não lubrifica, não tem desejo. Às vezes é o anticoncepcional, né? Mas não é que é proibido. Às vezes a gente muda um que tenha menos efeito desse. Mas aí vai depender de cada pessoa, depende de cada pessoa. Então, assim, tem muitos efeitos, né? O certo é o quê? É uma boa conversa, ver o que a mulher precisa, qual que é a prioridade. Eu não quero engordar de jeito nenhum. Então, vamos dar esse que tem efeito diurético, né? Eu preciso melhorar a espinha. Tem alguns que têm efeito mais rápido, né? TPM, todos melhoram o TPM, né? Doutor, só para a gente encerrar e não deixar de falar na pílula do dia seguinte, né? Isso. O modo certo de usá-la, qual é? A pílula do dia seguinte, ela começou errado, na verdade. Ela não é do dia seguinte, ela é da hora seguinte, né? A pílula do dia seguinte, assim, ela tem um efeito que ele vai decrescendo. Então, se a pessoa toma logo depois da relação, ela tem uma boa eficácia, né? Se ela deixa para tomar no dia seguinte, 12 horas depois, ela já reduz aí uns 15, 20% em relação ao que ela poderia ser, né? E outra coisa é que ela começou com 2 comprimidos, toma um, no outro dia toma outro. E alguns estudos posteriores viram que essa maneira não é a melhor. Se tomar a dose total de uma vez, melhora muito mais a proteção, né? E um outro problema, tem gente que faz disso um hábito. Toda semana que tem relação, toma a pílula e acha que está protegendo. E não é. A pílula do dia seguinte, ela faz o seguinte. Ficou feio. A pílula do dia seguinte, ela adia a ovulação. Então, se a pessoa ainda não ovulou, ela deixa para ovular um pouco mais depois. Mas isso tem um limite. Então, tem uma falha grande, porque às vezes o corpo não consegue mais adiar a ovulação, né? Então, às vezes é onde ela falha. Tá certo, doutor. Ainda existem muitos outros métodos que a gente poderia falar, né? Mas nosso tempo é curto. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Outra hora a gente fala um pouquinho sobre DIU, né? Mirena, falamos sobre outros métodos também. Com certeza. Obrigada, doutor. Tchau.